Olá, meus irmãos, tudo bem? É um grande prazer estar aqui mais uma vez. Hoje eu vou estar falando sobre um grande testemunho, sobre como o Senhor me usou poderosamente na vida do homem, e foi uma das grandes experiências da minha vida, da minha caminhada até aqui. Como diz no título, Deus me usou para orar por uma pessoa que estava encarcerada. Encarceramento é uma doença que a pessoa só mexe o olho, ela fica completamente paralisada. E eu vou relatar esse testemunho para vocês. Minha avó morava em um prédio que eu estava sempre lá, já morei com minha avó, né? E tinha um vizinho que era um homem assim bem sucedido, engenheiro, um sujeito assim de ótima aparência, sujeito forte, jovem, casa dos seus 40 e poucos, alguns filhos, todos jovens e bonitos assim também, na época, com 15 a 20 anos, essa faixa assim, um pouquinho mais talvez. E levava uma vida normal, casado com uma bela senhora. E um dia eu vi esse cara saindo, carregado do prédio. Carregado por duas pessoas, assim. Ele apoiado, sabe quando a pessoa torce o pé e se apoia? Ele apoiado assim, duas pessoas e assim, falando qualquer coisa. Muito estranho. Falei, caramba, o que aconteceu com ele, né? Levaram ele e tal. Passou um tempo. Fiquei sabendo que ele teve essa doença. Que de saudável, de levando a vida, de repente ele estava em cima da cama, completamente paralisado, e só piscava o olho. Colocaram esse cara num apartamento, até onde eu sei, com home care, para cuidar dele, com oxigênio, essas coisas, enfermeiros. E todos lamentaram, né? Poxa, que coisa, que tragédia. Como é que esse rapaz, como é que esse senhor aconteceu isso com ele, né? Um cara forte. Beleza. Passaram, os anos foram passando. Nem lembrava desse cara. Passaram coisa assim de 5, 7 anos. Muitos anos. E ele nessa situação todos esses anos. E eu também, minha vida foi dando uma guinada e tal. Como eu contei no meu testemunho aqui, você pode pesquisar no meu vídeo, né? Que mais ou menos no ano de 2012 ali, eu tive um encontro com Cristo, me converti e tal. E comecei a andar com o Espírito Santo de Deus. E beleza, passaram uns anos e tal. Aí um dia eu tô na minha casa, e comecei a sentir perturbação em relação a esse homem, no sentido assim, de lembrar dele demais. Falei, pô, estou lembrando demais desse cara, um cara que eu nem lembrava que existia. O que isso quer dizer, né? Fiquei na minha, falei, nada a ver. Tô impressionado com a história dele, pensei. Lembrei, fiquei impressionado e tal. Aí comecei a encontrar com a mulher dele pelos corredores do prédio, assim, mais vezes e tal. E comecei a pensar, poxa, acho que eu tô querendo orar pra esse cara. Quero fazer uma oração pra ele, quem sabe. Acho que ele não tem religião nenhuma, não acredita em nada. Quem sabe, ajuda. Esse desejo foi crescendo dentro de mim, crescendo, crescendo. Passaram esses dias. Aí eu perguntei à mulher dele. Fulano, tô querendo fazer uma oração pro seu esposo e tal. O que você acha? Aí ela falou assim, você tem que perguntar pra ele, né? Mas foi de uma forma muito arrogante, muito arrogante. Tá bom. Pensei, toma, otário, falador. Fica na sua, isso não é problema seu, pensei, né? Falei, deixa pra lá.
né, eu fui levando minha vida e tal. Passaram mais uns dias. E continuava com esse cara na cabeça. Continuava com esse cara na cabeça. Eu falei, não é possível. E orava e pedia a Deus confirmação. E o Espírito testificava que era para orar por ele, sim, que era para intervir na vida dele. Comecei a orar para ele, óbvio, desde o primeiro dia, né? Um dia eu falei, não, então eu vou na porta da casa dele, no andar dele, que era assim um quinto andar. Eu morava no 10º, minha avó morava no 10º, eu tava sempre lá. E nessa época também eu frequentava muito a casa da minha avó, porque ela gostava de ouvir o evangelho, eu falava pra ela e tal, era uma época boa. E uma dessas tardes, assim, visitando minha avó, eu falei, eu vou lá, bater na porta e ver se ele quer, né? Aí fui lá, bati na porta uma vez. Se eu não me engano, essa mulher, a mulher dele, atendeu. Eu falei, não, quero orar pra ele e tal. Aí ela começou a pôr empecilho, começou a acontecer coisa, gente ligar, não sei o que. Eu falei, agora não dá, ele tá dormindo. Me cortou. Aí eu pensei, tá vendo, senhor? Não tem oração pra esse homem, deixa pra lá, né? Bobagem. E se o senhor tá insistindo pra que eu orasse pra ele, agora eu tomei a porta na cara, já era, né? Posso orar pra ele de longe, é isso aí. Passou mais um dia, aquele incômodo começou a ficar muito forte em relação a ele e tal. Eu orando, eu orando. Quanto mais eu orava, mais eu sentia impulso de orar para esse homem. Foi uma experiência muito assim, muito forte, sabe? Eu achava que eu tava ficando louco, mas o que me incentivava a esse ato era o Espírito Santo, era aquele amor, né? Aquela unção. Então eu falava, gente, isso é o Espírito Santo. Esse homem deve. Não sei o que está acontecendo, mas seria bom orar com ele. Tomei coragem, fui mais uma vez na casa dele, uma tarde. Eu não lembro se eu esperei ela sair, que eu percebi que ela parecia ser o empecilho, sabe? Mas de qualquer forma, bati mais uma vez e falei, olha, eu tô querendo orar. Arrependeu a filha dele, uma jovenzinha educada, assim, sabe? Até instruída, estudava medicina, trem assim, ou estava formada já, não sei. Aí eu falei assim, eu quero orar pro seu pai, eu sou cristão, e você vai achar que eu tô louco, mas eu realmente tenho sentido bastante de vir fazer uma oração com seu pai, e eu acho que ele vai querer. E ela, tá bom, vou perguntar pra ele. Foi lá dentro, perguntou, e voltou, falou, ah tá, ele quer essa oração sim. Aí eu falei, opa, beleza, vamos lá. Aí entrei na casa. Quando eu entrei, a casa era igual à casa da minha avó, então eu já conhecia os corredores e tal. Ela falou, tá no último quarto de casal. Eu fui andando e tal. Quando eu cheguei no quarto de casal, eu me deparei com um quarto de uma cama de casal, um quarto grande, um enfermeiro sentado, com o rosto até simpático, e esse homem deitado em cima da cama. E me assustou, porque a lembrança que eu tinha dele era um homem parrudo, forte, né? Um homem assim de uns 100, 110 quilos. E tava ali com não mais do que 60 quilos, né? Puro osso. E paralisado completamente. E eu não esqueço o olhar desse homem. Era um olhar que carregava um pavor. Ele olhava assim, só mexia o olho, né? Mas ele estava apavorado ali por trás. Por mais já passaram vários anos e a pessoa acostuma com a situação, mas o que eu pressenti nele, que o Espírito Santo me mostrou, foi o pavor daquela situação, né? Sem entender nada e tal. Aí eu virei pra ele e falei, ô meu amigo, você não lembra de mim, eu sou seu vizinho. Eu acredito que Deus tem um plano para você, porque eu realmente, nas minhas orações, tenho lembrado muito de você.
E eu acredito que o Espírito de Deus me incentivou a vir aqui fazer uma oração por você. E Deus vai fazer uma bênção. Vamos, vamos crer, né? Porque Deus insistiu muito para que eu viesse aqui. Você aceita uma oração, né? Aí a resposta dele era assim, ó, uma piscada sim e duas não. Aí ele foi, piscou uma assim. O enfermeiro falou, ele quer oração. Eu falei, tá bom. Aí o Espírito Santo me deu a instrução de impor a mão assim no coração dele. Aí eu pus a mão assim no coração dele, né? Naquele peitinho fraco, tá ali só osso, né? Aí, na hora que eu pus a mão no coração dele assim, eu já vi que ele já... O olho dele mudou. Eu tava muito cheio da unção, muito cheio do Espírito Santo, né? Em missão mesmo. Impus a mão e comecei a ficar com a mão nele assim e falando pra ele. Falei pra ele, olha, desde o início do mundo, né, Deus, Criador, criou o universo, criou o mundo. Você que era perfeito, mas o próprio homem se rebelou contra Deus, preferiu o pecado, preferiu a iniquidade. E Deus poderia ter deixado para lá, mas na sua bondade, ele mandou teu filho, ele mandou o seu próprio filho, Jesus Cristo, que fez um sacrifício, né? Fez o sacrifício, morreu por nós para limpar nossos pecados, nos amou. Para que ele fez isso? Para que nós voltássemos para Deus. Essa é a forma, Jesus. E falei mais coisas, né? Porque na época eu fazia mais evangelismo. Então tava, e o Espírito me usou, falei muitas coisas e tal. E virei para ele e falei, o senhor concorda e tal, né? O senhor acredita e tal. E eu percebi que à medida que eu fui falando, o Espírito me tomou de certas palavras bíblicas inclusive, que eu não lembro agora, que ele emocionou, né? Eu olhei pro o olho dele se emocionou, eu percebi que ele se emocionou com aquela pregação, enquanto eu impunha a mão e tal. Aí contei para ele, né, nessa oração, e falei, agora eu quero que você faça comigo uma oração e repita, se você quiser aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e tal. E ele aceitou, fez o sinal com o olho, sim, quero sim. Eu senti ele emocionado, o olho marejado e tal. Fiz a oração, né, para que ele aceitasse Jesus como Salvador, pedisse perdão dos pecados, a remissão. E eu lembro que no final, isso tem muitos anos, mas eu me lembro, não lembro de todas as palavras, mas eu lembro que no final eu falei com ele, falei assim, olha, agora Jesus vai fazer o que você pedir para ele. O que você pedir para ele, ele vai fazer para você. Pode ter certeza. Aí, fui embora. E impus mais a mão sobre ele. E nisso eu percebi que as pessoas tinham ficado emocionadas, né? No quarto, o enfermeiro, a filha dele que presenciou. O quarto estava com uma atmosfera muito boa, sabe? Tava com aquela unção, né? Um quarto. Os anjos estavam ali, né? O próprio Cristo estava ali, eu creio. E fui embora. Me senti muito bem. Senti um alívio, senti uma paz. Eu me senti tão bem com o Senhor nesse dia, gente. Vocês não fazem ideia. Era como se eu tivesse, sabe, um pai que dá um orgulho pro filho, assim, absurdo. Foi o meu sentimento. Eu subi em júbilo, assim, meu Deus, que alívio. Passaram-se 2 ou 3 dias, por aí, nem isso. Eu tava na portaria e recebo a notícia que ele tinha morrido. Então, o Senhor me usou para orar para ele. Passaram-se algumas horas, ele teve um problema e finalmente descansou e subiu para o céu com o Senhor, salvo, que é mais lindo. E eu lembro que o porteiro que me contou sabia que eu tinha ido lá orar para ele, né?
Ele falou assim: rapaz, você foi mais rápido que o padre, porque eles chamaram um padre aqui para dar extrema unção, não deu nem tempo. Eu falei assim: meu amigo, eu não sei do padre, mas o que me trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus como instrumento para que esse homem tivesse a salvação. E esse homem está salvo lá no céu hoje em dia. Eu tenho certeza que é com muito amor que eu falo isso, porque é um galardão que o Senhor me deu e me dará, né? Porque foi uma obra que eu fiz para ele ali, por amor, né? Por amor à salvação das almas e tal. E por todo o contexto foi muito impressionante. E no dia, claro, eu tô contando aqui de forma carnal, mas caso a pessoa estivesse lá e presenciasse a atmosfera, as reações dele, eu engolindo o choro, para aquela. Foi tudo muito mágico, foi tudo muito bonito. Então, esse homem que sofreu tantos anos, coitado, encarcerado, eu acredito que é uma das piores coisas que se pode passar nessa vida, você imagina. Foi liberto e provavelmente pediu para Cristo: me salva disso aqui, me leva para morar com o Senhor. E tá lá feliz no paraíso, onde tudo é uma bênção, onde tudo é bom, né? A vida da família continuou, né? Nem sei se mora lá nesse prédio ainda. Minha avó faleceu, eu também parei de frequentar o prédio. Mas nesse prédio ainda Deus me usou para mais uma obra, para mais um senhor que estava numa situação de encarceramento também, só que esse por acidente, que eu vou contar em um próximo vídeo como testemunho para a glória do Senhor, né? Para a glória do Senhor. Então esse aí foi o vídeo, meus irmãos, e isso aqui eu estou fazendo é para glorificar o nome de Deus, de Jesus, para trazer um testemunho para edificar a fé de vocês. Eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos, tá? Senhor, abençoe todo mundo que estiver ouvindo esse vídeo. Dê todas as bênçãos que o Espírito Santo tem para os teus servos. Aqueles que querem ter um contato, um encontro contigo, Jesus, que tenham, que o Espírito Santo os visite, que eles entendam que é fácil buscar a Deus, basta buscar de todo o coração, e que o Senhor conforte a alma daqueles que sofrem, abençoe, traga saúde, paz, cura, prosperidade, todas as bênçãos. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos apocalípticos, e que é hora de conversão, meus irmãos. É hora de andarmos com Cristo para sermos arrebatados e guardados como o seu rebanho, né? Acredito que está tudo muito próximo. E vamos nos alegrar, porque aquele que é protegido por Deus é como o caso do faraó, dos primogênitos. Nós temos a marca de sangue para nos livrar do anjo que estava fazendo a morte dos primogênitos no Egito. Nós somos guardados, esse anjo não nos toca, nem o mal nos toca. Basta crermos no Senhor Jesus de todo o coração, aceitá-lo e, o principal, entender que Ele é o caminho. Se você nunca aceitou Jesus, repita comigo: Senhor Jesus, eu te aceito na minha vida como meu único Salvador. Perdoe meus pecados, entra na minha vida poderosamente. Eu quero ser nova criatura e morar no teu reino um dia e aqui na terra viver as tuas bênçãos. Amém. É isso, meus irmãos. Você fez essa oração, você foi tocado. Busque cada vez mais a Deus, se batize. Não é tempo de brincar com Deus. Não é tempo de brincar com o demônio. Não é tempo de brincar com essa existência. É tempo de tomar uma postura de fé e buscar Cristo. Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Deus abençoe.